Curiosidades sobre ratos. O animal todo-poderoso. Certamente, em mais de uma ocasião, eles ficarão com a boca aberta. Esses animais são muito guerreiros. Aqui a minha última chance de convencê-lo e divulgar esta ideia intitulada The Open Bocas. TH Open Bocas. Quem tem mais tempo sem beber água? Um camelo ou um rato? Para sua surpresa, um rato. Encontre este item na lista e vote nele. Está provado que eles podem morder até mais de 10 alimentos diferentes, dos quais apenas 3 foram alimentados. Roedores têm uma resistência a meios hostis muito superiores aos de outros mamíferos, incluindo humanos. Experimentos foram realizados no atolo Newtok, Ilhas Marshall, após testes nucleares, provando que os ratos poderiam sobreviver alimentando-se de raízes e detritos, até mesmo mergulhando para coletar moluscos e crustáceos que lutam por ele com os peixes. Um exemplo da alta capacidade desta praga vetor de doenças, é que causou a morte de 25 milhões de pessoas na Europa durante o século XIV e outras 11 milhões de pessoas na Ásia entre 1898 e 1923. Definição vetorial: portador ou hospedeiro intermediário de um parasita ou vírus que transmite o germe de uma doença para outro hospedeiro. Sinônimos vetoriais: linha, segmento, rádio. Eles gostam de lugares molhados e quentes. Em determinado local pode haver mais de uma espécie de rato, predominando a que melhor se adapta a esse habitat e que é mais agressiva. A espécie dominante é composta de um grupo familiar que ocupa zonas ou territórios familiares. Eles são reconhecidos pelo sentido do olfato. O espaço que um roedor atravessa em suas tarefas diárias é conhecido como o raio de ação. Os ratos costumam visitar os mesmos locais todos os dias em um raio de 20 a 80 metros. Eles são capazes de cavar. Quando jogamos lixo na rua, estamos criando condições adequadas para que continuem vivendo e se reproduzindo. A OMS indicou que, para evitar problemas de saúde, o ideal é que existam apenas 2 ratos para cada habitante nas cidades. Em Nova York há 6 e no DF há 4 para cada pessoa. Um par de ratos perde mais de 1 milhão de pelos no corpo por ano. Estima-se que na cidade do México, a cidade com mais hispânicos do mundo, existem 45 milhões de ratos. Sim, você leu bem, 45 milhões. Segundo dados do Semarnat de 2010. Na Índia, na cidade de Bhojnok, existe um templo muito especial chamado Karni Mata, onde moram cerca de 20 mil ratos. Neste templo os ratos são reencarnações sagradas de Karni Mata e seus seguidores os sadhus, homens sagrados do hinduísmo. Na mitologia hindu, diz-se que Karni Mata, uma reencarnação da deusa Durga que viveu no século XIV, pediu a Yama, deus da morte, que desse vida ao filho de um trovador. Ao recusar esse deus, Karni Mata reencarnou todos os trovadores mortos em ratos e privou o Yama dessas almas humanas. Neste templo tudo é revolucionado quando um rato branco aparece, embora seja normal encontrar ratos pretos. O sacerdote encarregado do templo alimenta-os com grãos e leite, e os peregrinos levam ofertas de comida. Quando a campainha toca, a oferenda é feita. Ratos bem alimentados simplesmente correm atrás da comida e os peregrinos consideram uma bênção poder provar esses alimentos. O rato norueguês tem um senso de sabor altamente desenvolvido que permite detectar substâncias químicas em concentrações de partes por milhão. O comportamento neofóbico do rato faz com que seja possível levar 17 horas para verificar a bondade de um novo alimento em seu território, por mais apetitoso que possa parecer. Neofobia, medo do novo. Eles moram em lugares que você nem imagina, debaixo do chão, entre as paredes, atrás do fogão ou refrigeradores, esgotos, latas de lixo e assim por diante. Dentro de suas capacidades cognitivas, eles são caracterizados por sua astúcia, como Dalla Torre demonstrou em 1880, que foi capaz de observar como os ratos pegavam ovos sem quebrá-los.
O pesquisador afirma que, para isso, os animais trabalhavam perfeitamente organizados. Um segurava o ovo com as pernas, mantendo-o preso. Nesta posição, obviamente, ele não conseguia se mexer. Então outro indivíduo agarrou-o pela cauda, arrastando-o para dentro da toca em união com o saque. Esses muridos têm uma grande capacidade de intimidação, pois podem até mesmo intimidar outros animais muito maiores que ela, como os cães. Rei dos ratos. O termo King of the Ratos designa um fenômeno lendário que aconteceria principalmente com ratos. A origem do fenômeno é um cruzamento das caudas dos vários ratos de um ninho que, segundo a lenda, apareceria quando um certo número de ratos, ou animais com cauda longa, que coexistem em pequenos recintos pode ser entrelaçado e amarrado irremediavelmente uns aos outros, devido ao sangue ou ao excremento ou à sujeira seca que impregna nas caudas, formando um nó impossível de desfazer. Os animais assim ligados podem viver e crescer juntos. Segundo a lenda, o rei dos ratos exerce certa autoridade sobre os demais ratos, conseguindo, por exemplo, obter comida para ele. A maioria dos pesquisadores acredita que esse fenômeno é lendário ou foi criado pela manipulação consciente dos humanos, que amarram as caudas dos ratos mortos e os mumificam. Por outro lado, a causa poderia ser que os filhotes de rato ocupassem pequenos espaços de alguns edifícios, acabando por se juntarem. No entanto, o comportamento natural dos ratos, que normalmente buscam seu próprio conforto, contradiz essa teoria. Não existem estudos científicos que corroborem uma causa natural do fenômeno, então a maioria dos pesquisadores acredita que é uma lenda. Descobertas. O mais antigo relato documental da existência do Rei dos Ratos vem do ano de 1564. No século XVIII, o fenômeno parou de comentar. Existem muito poucas descrições do fenômeno já no século XX e é explicado que se deve em parte a melhorias na higiene doméstica e ao movimento de ratos para outros habitats. Uma das descobertas mais recentes foi feita em 10 de abril de 1986 na França e em 16 de janeiro de 2005 em Vormar, na região da Estónia. Um exemplo de rei dos ratos ou Ratenkönig do Museu Mauritiano em Altenburg. Pessoas nos tempos antigos, quando eles descobriram o rei de ratos, geralmente o mataram rapidamente, devido em parte ao medo e superstição que vem com sua aparição repentina. 2 Existem diferentes descobertas mumificadas de um rei de ratos no Museu Mauritiano 3 Altenburg, em Estado Federal da Turingia da Alemanha, em que você pode ver um conjunto de 32 ratos, entrelaçados por suas extremidades inferiores, tornando-se o exemplo mais conhecido de rei dos ratos ou Ratenkönig em alemão. Foi encontrado no ano de 1828 em uma chaminé de um moleiro. As preparações do rei de ratos preservados em álcool podem encontrar-se nos museus de Hamburgo, Hameln e Stuttgart. No entanto, o número de reuniões destes Ratenkönig é pequeno. Dependendo da fonte, o número descrito de encontros pode variar entre 35 e 50. Aparições conhecidas e exemplos de exposições. Reuniões 1748 de Molejoano em Richager em sua fábrica, 18 indivíduos vivos. 17.754 16 pessoas em Lindenau em Leipzig. No ano 1822 em Dulstede 2 grupos de Ratenkönig, um de 14 e o outro de 28 indivíduos. Em 1828 em Buchheim em Eisenberg, Turíngia, descoberta quando a chaminé de um moleiro foi demolida, a aparição era de um grupo de 32 mortos já mumificados. Hoje em dia eles estão expostos no Museu de Mauritiano em Altenburg. 1895, 10 pessoas. Hoje pode ser visto no Museu de Estrasburgo de 1899, 7 indivíduos. Hoje pode ser visto no Museu Chateau 23 de março de 1918 em Bogor, na ilha de Java, 10 indivíduos de ratos de campo Ratus brevicaudatus. Em fevereiro de 1963, na Holanda, um camponês chamado P. van Isnaten, em Rookpen, Holanda, 7 indivíduos. 10 de abril de 1986, em Mache na França, 9 pessoas, agora expostas no Museu de Nantes. 16 de janeiro de 2005, em Vormar na Estónia, 16 indivíduos, 5 a 9 vivos.
Preparados Mauritiano 1, Altenburg, 32 indivíduos mumificados, encontrados no ano 1828 Hamburgo, Instituto Zoológico, Zoologisches Institut der Universität Hamburg, em Alcool, Göttingen, Museu Zoológico, Zoologisches Museum der Universität Göttingen, preparado em álcool com detalhes em raio-x, Stuttgart, em Alcool, Museu Nantes, na cidade de Nantes, 9 pessoas, encontrado em 1986 Museu de Estrasburgo, 10 indivíduos, encontrados no ano 1895 Château d'un Museu, 7 indivíduos, encontrados no ano de 1899. Seus sentidos são muito desenvolvidos, especialmente sua audição, olfato e paladar. Eles não podem distinguir as cores, isto é, são daltônicas, embora algumas delas, como o amarelo, possam atraí-los como cinza claro. Eles estão perfeitamente orientados no escuro. Eles têm pulgas, percevejos e piolhos. Um rato defeca 25.000 vezes por ano. No estudo conduzido pelo pesquisador belga, Dirk Dang, mostrou que a taxa de mortalidade de ratos aumenta, após longas exposições às ondas de radiação de telefones celulares e redes Wi-Fi. Neste estudo, um grupo de ratos foi mantido por 18 meses, em diferentes níveis de onda, todos os dias durante 2 horas, aumentando a mortalidade em 70%. Uma prova de que a visão não é vital para esses animais é dada pelo fato de que os ratos cegos podem continuar sua vida quase que normalmente. Os ratos também cantam. Eles são ratos machos que emitem sons de alta frequência, é claro, são impossíveis de serem percebidos pelo ouvido humano, e o fazem quando detectam a presença de camundongos fêmeas, presumivelmente como parte do processo de cortejo. De acordo com a pesquisa realizada, essas vocalizações não foram gritos aleatórios, mas canções. Eles seguiram um padrão, eles soavam como a canção dos pássaros. Após 2 meses, eles podem ser reproduzidos. Eles são capazes de roer cimento, vidro e alumínio, etc. Ou para construir o seu ninho ou na sua necessidade de roer. Resistem a temperaturas até menos 30 graus Celsius. Cientistas indonésios e americanos descobriram em expedições recentes na Indonésia uma nova espécie de rato gigante nunca vista antes. Este rato tem um tamanho 5 vezes maior que o normal e pesa quase 2 quilos. Não tem medo de ser humano, pois foi visto pelo acampamento base perto da loja dos pesquisadores. A flexibilidade do esqueleto permite que eles entrem nas casas através de buracos estreitos. Eles podem cair de mais de 20 metros de altura sem se machucarem. Eles suportam a sede melhor que um camelo. Os ratos têm funções corporais que lhes permitem produzir sua própria água quando ela é escassa. Os ratos podem saltar até 1 metro na vertical. Sua comida favorita não é queijo, são os vegetais e os grãos. É comum as pessoas pensarem que a comida favorita dos ratos é o queijo, mas isso não é verdade. O rato é um roedor e a maioria dos roedores prefere uma dieta de vegetais e grãos. Embora camundongos e outros roedores também comam insetos e carne de animais. Na verdade, um rato com fome vai comer qualquer coisa, incluindo um bom pedaço de queijo. Eles podem nadar até 72 horas. Estas doenças podem se espalhar através de excrementos, urina e saliva. Porque os ratos fogem de gatos. Para sua saliva. Talvez muitos de nós imaginemos que camundongos tenham medo deles e fujam por causa de suas garras afiadas ou sua agilidade conhecida, mas nada disso. Eles têm medo da saliva. Sua saliva? Talvez você se pergunte, está certo? Um novo estudo revela que gatos, ratos e outros predadores produzem uma substância química na saliva com a qual eles aterrorizam ratos. Pesquisadores americanos descobriram que quando os ratos detectam este composto, que também é encontrado na urina de ratos, eles reagem com medo. Na verdade, este composto é chamado de proteína urinária maior ou MUP, em sua sigla em inglês, atua sobre as células de um órgão sensorial especial em camundongos,
chamado órgão de Jacobson-Vomer-nasal. Como os cientistas explicam na revista Cell, os MUP provocam uma reação de terror no camundongo. O órgão vomeronasal contém neurônios que detectam sinais químicos e está conectado a áreas do cérebro envolvidas com a memória, as emoções e a liberação de hormônios. Já se sabe que em muitos mamíferos o órgão pode detectar feromônios, os mensageiros químicos que comunicam informações entre indivíduos da mesma espécie. Esses feromônios podem ter um efeito direto sobre o comportamento dos animais. Mas no novo estudo, cientistas descobriram que em camundongos os neurônios do órgão vomeronasal também são estimulados pelos sinais químicos emitidos por seus predadores. Em camundongos, essas proteínas fazem com que o animal mostre sinais de medo, como ficar congelado ou ficar agachado próximo ao chão, enquanto cuidadosamente inspeciona os arredores. Quando um rato morre, os outros o farejam para saber o que ele comeu. Eles relacionam a comida ingerida com a morte do parceiro e param de comer. Assim, os venenos só funcionam por uma geração. Em alguns casos, foi provado que o rato fêmea é capaz de manter o sêmen do macho fértil em seu organismo até depois da gestação, uma vez que o leito é aceso, autofertilizado novamente sem a necessidade de uma nova cópula.